Olá, pessoal! Aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Biossegurança. Na aula passada, nós falamos sobre os agentes de riscos físicos, do tipo umidade, ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas e radiações do tipo não ionizantes. Ficou faltando, então, a gente falar sobre radiações ionizantes. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre esse tipo de radiação que é muito presente no ambiente de trabalho de um técnico em radiologia. Então, as radiações ionizantes possuem a capacidade de realizar um processo chamado de ionização. Essas radiações, elas possuem energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Elas conseguem alterar o estado físico de um átomo e causar a perda de elétrons, alterando assim a estrutura daquele átomo. Existem vários tipos de radiação ionizante. Cada uma tem um poder diferente de penetração e causa diferentes graus de ionização na matéria. Os tipos de radiações mais comuns no nosso dia a dia são os raios X, que são utilizados em equipamentos radiológicos para fins de diagnósticos médicos. As pessoas que se submetem a esse tipo de exame, elas recebem uma dose de radiação que, ao longo do tempo, se forem realizados constantemente, podem vir a desenvolver algum tipo de dano no seu organismo. Mas os operadores de raios-x e de radioterapia, que são os técnicos em radiologia, e os médicos radiologistas, que estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação, é então o grupo de pessoas que são mais afetadas. Porque esse tipo de radiação, ele causa alterações no material genético, no nosso DNA, pode favorecer o aparecimento de câncer, ocasionar perda de cabelo, lesões cutâneas, como queimaduras, necrose, entre outras. E é por isso que a norma regulamentadora de número 32, que estabelece diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, ela traz toda uma regulamentação para os serviços de radiodiagnóstico para os trabalhadores dessa área, certo? Então, ela implementou várias normas, um plano de proteção radiológica que visa preservar a saúde daquele colaborador. Nós vamos ver aqui nessa aula os pontos principais desse plano de proteção radiológica e quais são as medidas de biossegurança que essa ANR estabelece para os serviços de radiodiagnóstico. Então, é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o plano de proteção radiológica, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para os serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária. Esse plano radiológico deve estar dentro do prazo de vigência, identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membros efetivos da equipe de trabalho do serviço, fazer parte do PPRA do estabelecimento, ser considerado na elaboração e implementação do PCMSO, ser apresentado na CIPA, que é a Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes, quando existentes na empresa, sendo sua cópia anexada às atas desta comissão.
Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, porque essas radiações elas podem causar má formação fetal. Ela deve ser, então, remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Toda instalação radioativa deve dispor de monitoração individual e diárias. Os trabalhadores da área radiodiagnóstica, eles devem utilizar dosímetros, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo aqui na imagem. Os dosímetros individuais, ele é utilizado na radiologia e tem a finalidade de controlar a dose de radiação recebida pelo profissional da área. A radiação armazenada nesses dosímetros, ela é posteriormente encaminhada para laboratórios autorizados para realizar sua leitura. Então, os dosímetros individuais, eles devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitoração individual acreditados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. A monitoração individual externa de corpo inteiro ou de extremidades deve ser feita através de dosimetria com periodicidade mensal e levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros eles devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de 24 horas. A partir daí, então, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitoração individual, avaliação clínica e realização de exames complementares para o acompanhamento da saúde daquele colaborador. O trabalhador que realize atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes deve permanecer nesta área o menor tempo possível para a realização do procedimento. E deve ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho. Deve estar capacitado inicialmente e de forma continuada. Essa formação continuada ela deve ser oferecida pela empresa de forma gratuita, para que aquele colaborador esteja sempre atualizado dos riscos e das maneiras corretas de realização do seu trabalho. Ele deve fazer o uso dos equipamentos de proteção individual adequados para a minimização dos riscos e deve estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que a exposição seja do tipo ocupacional. Ainda de acordo com a NR32, cada trabalhador da instalação radiativa deve ter um registro individual atualizado, contendo as seguintes informações: identificação desse colaborador, endereço e nível de instrução, datas de admissão e de saída do emprego, nome e endereço do responsável pela proteção radiológica de cada período trabalhado, funções associadas às fontes de radiação com as respectivas áreas de trabalho, os riscos radiológicos a que está ou esteve exposto, data de início e término da atividade com radiação, horários e períodos de ocupação, os tipos de dosímetros individuais que foram utilizados, registro de doses mensais e anuais recebidas e relatórios de investigação de doses, as capacitações que foram realizadas por aquele colaborador, estimativas de incorporações, relatórios sobre exposições de emergência e de acidente e exposições ocupacionais anteriores à fonte de radiação. Esse registro individual, ele deve ser mantido no local de trabalho à disposição
da inspeção do trabalho e ele deve ser mantido após a saída desse colaborador por no mínimo 30 anos na empresa. Então, vamos ver agora o que a NR32 traz a respeito das salas de raio-x. Então, essas salas elas devem dispor de sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, como vocês estão vendo aqui na imagem, o símbolo de radiação ionizante. Além disso, devem conter inscrições como raio-x entrada restrita ou raio-x entrada proibida a pessoas não autorizadas. Além dessas inscrições, podem conter placas como: nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Além dessas inscrições, deve conter uma sinalização luminosa vermelha acima da face externa da porta de acesso, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, essa luz vermelha de advertência. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida, porque essa luz ela deve estar acesa sempre que esteja sendo realizado um procedimento radiológico. Além disso, as portas de acesso elas devem permanecer fechadas durante a realização de procedimentos radiológicos e não é permitido a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. Durante os procedimentos radiológicos, o profissional de radiologia ele deve utilizar os equipamentos de proteção individual, pois esses equipamentos eles são imprescindíveis para a diminuição dos riscos inerentes a essas atividades radiológicas. Então, nós temos aqui o EPI, que é o avental de chumbo, que é uma espécie de manta de chumbo que cobre a região torácica e abdominal dos operadores durante a realização dos exames radiográficos. Temos o óculos, que também é feito de um material à base de chumbo misturado ao vidro, e o objetivo é proteger os olhos e melhorar a visibilidade durante os exames. Temos os protetores de gônadas, que visam proteger os aparelhos reprodutores femininos e masculinos, visto que a radiação ela pode causar infertilidade. Aqui nós temos o protetor da tireoide. Essa glândula tireoide, ela também pode ser afetada pela radiação. Então, por isso, esse protetor em forma de colar, ele deve ser sempre utilizado durante os procedimentos de radiodiagnóstico. Temos as luvas de chumbo, que geralmente são mais utilizadas pelos cirurgiões quando estão expostos à radiação durante o ato da cirurgia. Então, esses são os equipamentos de proteção radiológica mais utilizados e são obrigatórios durante os exames radiológicos para que a saúde desse operador seja preservada. Além dos EPIs, eles também devem utilizar os dosímetros, que a gente falamos aqui nos slides anteriores. Em relação aos equipamentos de proteção coletiva utilizados na radiologia, esses equipamentos visam a segurança e proteção não só do profissional de radiologia, mas também dos pacientes e do ambiente de trabalho como um todo, certo? Nós temos aqui os principais EPCs utilizados para proteção radiológica. Temos os lençóis de chumbo,
utilizados como revestimentos de paredes, portas e objetos para salas de raio-x, tomografia, mamografia. Temos os visores radiológicos, que serve para que o operador da máquina ele tenha uma boa visibilidade tanto do aparelho quanto do paciente durante a realização do exame, sem ser atingido pela radiação emitida. Temos os biombos, que podem ser do tipo móvel ou fixo, que são chamados de biombos de chumbo, ou biombo plumbífero, que também protege contra a radiação emitida durante os exames de raio-x. Além desses equipamentos, as paredes elas devem ser revestidas com argamassa do tipo baritada, porque ela blinda o ambiente. Elas evitam o acúmulo de radiação ionizante nas paredes, tornando o ambiente mais seguro e com menos índice de radiação ionizante. Então, esses são os EPCs mais utilizados na radiologia. Eu vou passar um videozinho para vocês da Fundacentro, que fala sobre essas radiações ionizantes. É um vídeo bem legal. Confiram então esse vídeo. O próximo. Do lado de fora, os pacientes esperam a vez de fazer uma radiografia. Do lado de dentro, o técnico em radiologia precisa estar devidamente protegido da radiação para que o seu trabalho, tão importante para a saúde dos outros, não prejudique sua própria saúde. Este programa é um alerta aos profissionais que trabalham com radiação ionizante, em especial aqueles que trabalham em setores de complemento de diagnóstico, operando aparelhos de raio-x. E é muito importante para todos, mesmo para quem não trabalha nesta área. A radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para arrancar elétrons da matéria. Explicando melhor, o corpo humano é formado por partículas invisíveis a olho nu, chamadas átomos. Os átomos, por sua vez, são formados por partículas ainda menores, entre as quais estão os elétrons. Quando as pessoas são expostas à radiação ionizante, como os raios-x, por exemplo, os elétrons se soltam dos átomos, alterando a estrutura da matéria que forma o corpo humano. A interação da radiação ionizante com o organismo humano, ela é capaz de produzir radicais livres de oxigênio. E que depois esses radicais livres atuam de certa forma, interagindo com a membrana celular e com a célula de uma forma geral, lesando em diversos graus a célula. E a partir daí, ela faz uma reação em cadeia. Ela produz lesão numa célula, essa célula lesada produz material citotóxico, que a gente chama, por toxicidade celular, que vai lesando daí em diante outras células. O próximo. Dificilmente as pessoas que se submetem a radiografias eventuais sofrerão consequências da exposição excessiva à radiação. O risco existe essencialmente para o profissional que realiza o exame. Além do conhecimento para posicionar o paciente e operar o equipamento, produzindo assim uma radiografia de qualidade, o técnico deve estar informado sobre os aparatos que devem ser utilizados para reduzir a dose de radiação que ele vai receber. Normalmente, quando nós temos que conter um paciente ou fazer um exame de leito, nós utilizamos um casaco, que é de chumbo, que é um avental, que eu vou colocar para você ver. Protetor de tireoide, né, para proteger a glândula tireoide. Todos os efeitos seriam minimizados utilizando os equipamentos de segurança. E quando contém um paciente também
luvas, né, se fosse segurar diretamente um paciente, que não é o nosso caso aqui. Para que serve o dosímetro? O dosímetro serve para saber qual foi a quantidade de radiação que eu acumulei durante um mês. O dosímetro é o que a gente chama de monitor. Ele é individual e intransferível. Ele é um objeto que tem um cristal dentro e que mede a quantidade de radiação. Vem uma dosagem ao término do mês, que a gente verifica se houve exposição indevida do funcionário, do profissional, ou não. A portaria 453 do Ministério da Saúde foi estabelecida em junho de 1998, né, quando ela estabeleceu políticas para a prevenção de raio-x odontológico e radiodiagnóstico no território nacional. Essa portaria ela estabelece desde mecanismos de práticas, né, sob o ponto de vista de legislação, de normatização, dos ambientes de trabalho, das condições de proteção, dos controles de qualidades em equipamentos, toda uma série de procedimentos que são estabelecidos como se fosse um capítulo técnico que versasse sobre a questão da prevenção da exposição e dos mecanismos de que podem ser utilizados tanto do seu ponto de vista no ambiente e também junto aos trabalhadores, para que possam ser prevenidos a exposição a radiações ionizantes. A legislação, então, no caso, é uma norma da CENEM, a 301, que estabelece diretrizes básicas de radioproteção. Essa norma em vigência no Brasil aí, ela foi alterada, a última alteração dela é em 1988, e ela estabelece, então, o limite de 50 milisievert por ano para trabalhador. Para público, o limite é 1 milisievert ano. Na verdade, o empregador deve se buscar, então, a orientação, do seu ponto de vista, dos técnicos que estão responsáveis por essa dosimetria, por esse controle dosimétrico, porque uma vez ultrapassado o limite, está indicando uma exposição excessiva. Ao empregador, cabe ainda realizar a manutenção dos equipamentos, zelar pela blindagem das salas de raio-x, oferecer treinamento periódico aos técnicos em radiologia e exigir que eles usem todos os aparatos para evitar consequências mais graves da radiação ionizante. A maior consequência da radiação ionizante no organismo humano são as modificações celulares a nível de DNA. A gente tem algumas lesões de pele, temos lesões cromossomiais, aberrações em fetos, leucemias e cataratas. Basicamente, são modificações celulares causadas pela ionização das radiações. Na verdade, as radiações ionizantes são efeitos estocásticos. Eles se acumulam ao longo dos tempos e mais à frente a gente pode ver. Podem vir com 2 anos, depende, é diretamente proporcional à quantidade de radiação e o tempo que esse profissional se expôs à radiação. Que não acontece normalmente hoje, porque a maioria dos serviços trabalha com monitores de radiações, barreiras plombíferas, vidros plombíferos, trabalham dentro das normas de segurança. Apesar de todo o risco que a atividade oferece, muitas clínicas e hospitais do país parecem desconhecer as exigências da Portaria 453 do Ministério da Saúde. O dia a dia enlouquecedor e as péssimas condições de trabalho também parecem anestesiar os técnicos de radiologia no que se refere aos cuidados com a própria saúde. Nós observamos que muitas vezes os trabalhadores eles abrem mão dos mecanismos de proteção, até muitas vezes associado ao desconhecimento, outras vezes associado a um comportamento coletivo. E a partir daí eles começam a abrir mão dos mecanismos de defesa, proteção individual, por exemplo, o uso do avental, o uso de um dosímetro. Eles começam a abrir mão desses mecanismos por muitas vezes não acreditar, ou até por observar que o grupo de trabalhadores, colegas deles, não utilizam aqueles mecanismos. Muitas vezes, quando alguém surge, então, para utilizar esses mecanismos, passa a ser diferenciado do grupo. Então, isso é um mecanismo de defesa que é estabelecido num grupo normalmente exposto a uma situação de risco. Muitas vezes o trabalhador não tem dimensão do que representa o uso do equipamento de proteção individual. O que o avental de chumbo pode representar em termos de minimização da exposição à radiação no seu corpo humano. E o que isso representa a longo prazo para a sua vida. Não há um dimensionamento disto, até quando se é colocado o equipamento disponível para o trabalhador. Então, essa é uma lacuna importante e que os estudiosos, as pessoas comprometidas com os treinamentos, têm que levar em consideração.
como levar a informação para o trabalhador para que ele saiba os mecanismos de fato que existem para proteger a sua saúde. Lógico que o equipamento de proteção individual não elimina o equipamento de proteção coletiva, ou seja, quais são os mecanismos que a instituição, o estabelecimento deve dispor para proteger de maneira coletiva a exposição à radiação dos seus trabalhadores. Muitos problemas relacionados com a saúde do trabalhador poderiam ser resolvidos ou amenizados com a oferta de melhores condições de trabalho. Por outro lado, de nada adianta salas blindadas e bem aparelhadas se o trabalhador não recebe treinamento adequado, que lhe permita conhecer e utilizar os equipamentos de proteção e seguir os procedimentos básicos de segurança. Quando se especializam em radiologia, os técnicos são informados dos direitos e deveres da sua atividade. Mas a instituição que o contrata pode colaborar para sensibilizar este profissional, mostrando-se zelosa pela sua saúde. Quando o profissional se sente valorizado, responde trabalhando com dedicação, o que só traz benefícios para o empregador. Fundacem, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha. Então, nessa aula, nós vamos finalizar o conteúdo de riscos físicos. Nós já vimos os principais agentes de riscos físicos na aula passada e nessa. E como eu havia dito para vocês, que iria falar um pouco sobre a NR15, que é a norma regulamentadora que estabelece diretrizes para atividades e operações insalubres. Então, eu vou falar um pouco sobre essa NR porque muitos dos agentes de riscos físicos presentes em determinadas atividades ultrapassam o limite de tolerância e podem causar danos à saúde do trabalhador. Então, essa NR ela garante que o trabalhador ele vai ser remunerado por aquele risco que ele está correndo ao exercer aquela determinada atividade, certo? Então, são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância. E de acordo com essa NR, entende-se por limite de tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade, por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização por meio de medidas de segurança coletiva ou individual. Então, existem algumas atividades que possuem riscos que são inerentes a ela e não tem como ser eliminado esses riscos, certo? Então, o trabalhador, ele pode usar equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva e medidas de biossegurança para neutralizar ou minimizar aqueles riscos, mas não é possível eliminar. Então, quando ele está exposto àqueles tipos de risco que podem comprometer, causar danos à sua saúde, então, cabe ao médico do trabalho ou engenheiro do trabalho avaliar e determinar que a empresa ela fixe um adicional no salário daqueles empregados. O exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade de grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo.
Então, as empresas elas são obrigadas a fixar esse adicional de acordo com o grau de insalubridade, certo? Então, gente, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode enviar mensagem para mim, WhatsApp ou por e-mail, certo? Ou anotem para que a gente possa tirar essas dúvidas quando retornarmos às nossas aulas presenciais. Um abraço, espero que todos vocês estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.